em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Isto, por cuja causa padeço também, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Porque eu sei em quem tenho crido. Olha o que diz o livro de Timóteo. Por quê, pastor? Paulo está dizendo que eu sei, sabe, a inteligência, eu sei, eu estou lúcido, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo não diz, eu sinto em quem tenho crido, sei em quem tenho crido. Isso está vinculado à sua mente, ao seu espírito, que a Bíblia relata. Deus é espírito, eu preciso me conectar a Deus, no meu espírito, na minha mente, na mente de Deus. Agora, se for esperar, pastor, eu tenho que sentir. Minha irmã, meu irmão, você vai cair em ciladas, porque ali Salomão ele tinha tudo, né, para poder enfrentar grandes lutas no seu reino. Salomão assume o reinado jovem. Salomão ainda era menino quando seu pai vem, né, o rei Davi morre. E Salomão, ele enfrenta dificuldades. Tinha, né, homens sábios que eram conselheiros do seu pai, que não botavam fé em Salomão, não davam credibilidade. Hoje você dá para Salomão credibilidade porque tu sabe as proezas que ele fez, mas nesse momento, nesse tempo, não era assim. Salomão tinha muitas interrogações. Será que ele terá competência para dirigir o reino de Israel? Será que Salomão terá capacidade de administrar? Tinham pessoas que olhavam tanto que o seu irmão tenta roubar a coroa dele. E teve pessoas que apoiaram o seu irmão para tirar a coroa de Salomão. Salomão já entra para assumir uma coroa dentro de um conflito, dentro da sua casa, no meio da sociedade onde ele estava ali incluído. Pessoas não acreditavam na capacidade de Salomão para poder fazer a gestão do reino. Muitos poderiam olhar e falar, Salomão, filho de uma prostituta que se deitou com seu pai, aonde essa mulher, o seu marido morre, para poder ficar com o rei, é uma interesseira. Ela fez tudo caso pensado, vai ficar com o rei Davi, para poder botar seu filho lá. Muitos poderiam olhar e falar assim, não, é que essa mulher, ela fez a cabeça de Davi de tal ponto de querer escolher Salomão. Quero que você se coloque nesse momento dentro de uma realidade real que Salomão estava enfrentando, que a sua coroa estava em xeque, o reino poderia ser dividido. Pessoas não davam credibilidade para Salomão, mas mesmo assim Salomão assume a coroa. Ele se coloca diante desse reino e ele faz algo que ninguém fez. Salomão vai e prepara 1000 holocaustos ao Senhor. Ele prepara 1000 holocaustos a Deus. Porque se tinha uma coisa que Salomão sabia, era chamar a atenção. Ele sabia ter uma fé racional. Ele sabia fazer com que, como que era o modus operandi para alcançar o milagre. Se tinha uma coisa que Salomão sabia, era isso. E Salomão, ele prepara 1000 holocaustos. E detalhe, minha irmã, meu irmão, fazer 1000 holocaustos para Deus não é uma coisa aleatória. Joga lá um boi em cima do outro e taca fogo em tudo, não. Cada holocausto tinha que ser feito da maneira que Deus aceitasse. Porque se Deus rejeitasse alguns dos holocaustos, não seriam 1000, seriam 999. Então Salomão teve um cuidado de fazer 1000 holocaustos a Deus. Sabe, um por um, em cima daquele monte. Pastor, sim, só que tem um detalhe. A Bíblia traz para mim e para você que na madrugada Deus aparece a Salomão. Só que, pastor, sim, Salomão tinha todos os motivos e desculpas para dar. Olha, eu estou exausto, eu estou muito cansado, Deus. Nessa madrugada eu não vou te buscar em oração. Olha, eu sempre estou orando, mas nessa eu não vou conseguir, porque o Senhor sabe que eu fiz uma coisa grande para o Senhor. Eu fiz um grande sacrifício para ti. Eu não vou conseguir nessa madrugada fazer um sacrifício, orar, falar contigo. Eu vou estar muito cansado, eu estou exausto. Porque imagina para um rei poder coordenar tudo isso. É muito cansativo. Às vezes nós preparamos uma festa, preparamos algum ambiente, nós preparamos aí um jantar na casa para receber. Isso já nos cansa, nos esgota. Imagina você preparar 1000 holocaustos a Deus. E mesmo assim, na madrugada, traz um relato que Deus fala com ele. Porque se Deus falou com ele, porque ele estava na posição, porque ele estava lá,
novamente, mesmo cansado, com todos os motivos para não ir para a presença de Deus, ele estava lá buscando em Deus, né, uma solução. E Deus aparece a ele. E tu conhece muito bem o texto. Tu conhece muito bem aquele relato aonde, logo em seguida, né, Deus aparece. Deus, eu quero sabedoria para guiar o seu povo. Aí Deus fala, meu filho, por você não pedir ouro nem prata, nem a cabeça dos seus inimigos, né, atenderei o seu pedido e darei muito mais dessas coisas que você não pediu, mas que eu sei que é importante para um reino, para assim você ser testificado. Então Deus confirma a coroa dele através da fé, através do sacrifício que ele fez. Um sacrifício pela qual perfeito que Deus aceita. Porque Salomão sabia a maneira de chamar a atenção de Deus para a sua vida. Nós temos que entender isso. Se eu e você não tiver esse entendimento de ter uma vida aceitável a Deus, para poder buscar em Deus, nada acontece. Em outro episódio, lá em Apocalipse capítulo 2, 14, aonde Deus diz, algumas coisas tenho contra você, a igreja de Pérgamo, que alguns de vocês têm seguido os ensinamentos de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços sobre Israel. Mas por que isso, pastor? Porque quando Balaque queria destruir o povo de Israel, ele chama Balaão. Balaão, como que eu faço para destruir esse povo, que eu tenho ódio deles? Balaque, você nem tenta destruir o povo de Israel, porque quando você for destruir eles, eles vão se ver encurralados, em perigo, eles vão se ver em dificuldade, e quando eles estiverem ali encurralados, eles vão clamar o Deus deles, eles vão clamar a Deus, eles vão sacrificar a Deus, e Deus virá com uma resposta sobre a vida deles. E Balaque, por maior que seja o teu exército, um anjo só é suficiente para destruir toda a sua companhia de combate. Nem tenta. Quer destruir o povo de Israel? Então introduz lá pecado, imoralidade, tudo aquilo que desagrada a Deus. Para quando eles forem orar e estão em pecado, Deus não vai aceitar a oração deles, não vai responder a eles, porque estão em pecado. E aí quando eles clamar, sacrificar, Deus não vai fazer nada e a vitória é tua, Balaque. Vai lá, faz dessa maneira, você vai vencer. Salomão, sabendo muito também, bem disso, do modus operandi de Deus, ele faz um sacrifício aceitável a Deus. Nessa situação, Deus o responde. Ele busca sabedoria em Deus. E ali, estando em xeque a sua coroa naquele momento, diante aquela adversidade, logo em seguida, capítulos a seguinte, depois de Deus aparecer a ele, entram duas mulheres para poder apresentar a sua causa perante a Salomão. Duas prostitutas que as mesmas tiveram filhos, um dia antes, um dia depois, e com um argumento muito forte. Fala, Salomão, à noite, aquela mãe dormiu e matou o seu filho, ela deitou em cima do seu filho, e durante a meia-noite ela foi e trocou as crianças, e quando eu acordei eu vi que essa criança não é minha. A outra, mentira, esse filho vivo é o meu. E aquela disputa das duas mães, porque uma tinha matado o seu filho durante a noite. Você acha que não, mas isso é algo muito sério. Estava a vida dessa criança em jogo. Estava o futuro daquela mãe verdadeira. Poderia gerar lacunas, uma machucadora no coração dela, irreversível. Nós temos que entender que nesse momento foi crucial Salomão ter a sabedoria de Deus para poder vencer essa situação, vencer essa grande armadilha que foi ali colocada diante de Salomão. Mas Salomão, ele tem algo que ninguém esperava, ele traz uma resposta, porque quem está em Deus, está nessa fé, ele sempre vai ter em seus lábios uma palavra certa, uma maneira correta de operar, de fazer o que tem que ser feito. E Salomão, nesse momento, quando se levanta essa situação, ele fala, pega a criança, corta ao meio e dá um pedaço para cada mãe. E a mãe verdadeira, movida de compaixão e de amor pela criança, não precisa cortar, eu prefiro perder, mas dê para a outra mãe. E a outra não, pode cortar, nem eu nem você, ninguém vai ter nada. Salomão diz, não, você que entregou o seu filho, você é a mãe verdadeira, porque quem ama entrega, quem ama deixa, quem ama tem uma atitude, né, pelo bem maior da criança. Eu perco pelo bem maior de viver, eu consigo buscar no Senhor. E quando Salomão tem essa resposta, corta a criança ao meio, e aquela mãe se manifesta, ele fala, não, essa é a mãe verdadeira. Todo Israel ficou espantado.
E a partir deste momento, o contexto, tudo aquilo que estava em volta de Salomão, as dúvidas, as interrogações, se seria um rei capaz de dirigir Israel, caem por terra. Lá, em 1 Reis capítulo 3, versículo 28 diz assim: e todo o povo de Israel soube desta decisão do rei Salomão. E aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. A partir deste momento, Salomão alcançou o respeito de todo o povo de Israel. Mas por quê, pastor? Porque ele seguiu o processo da fé. Ele sacrifica, Deus aparece, ele faz uma oração sábia, pede sabedoria a Deus. E num momento crucial, Deus o entrega em seus lábios uma palavra correta, dá a ele o entendimento para lidar com aquela situação. E quando ele toma uma decisão correta, ele faz o que Deus tinha botado em seu coração, ele alcança a honra diante dos homens, que todo o povo de Israel passou a respeitar Salomão. Por isso que a importância, minha irmã, meu irmão, nós estamos nessa fé, você procurar ter uma vida aceitável a Deus, para quando você sacrificar a Deus, Deus responda a tua oração, porque em momentos de aflições somos encurralados, e nesse momento você vai orar, você vai clamar, você vai buscar com fervor no Senhor, e tua vida sendo aceitável a Deus, sabe, uma fé racional, que você desvia do pecado, não porque eu quero, porque eu sei que é certo, não porque, eu sei que isso não agrada a Deus, por mais que eu goste, que eu quero, eu vou andar pelos caminhos da luz, caminhos da palavra, e nesse momento, Deus entra, opera e faz o que tem que ser feito. Deus honra ali Salomão, fortalecendo a sua coroa sobre Israel, aonde ele alcançou o respeito. Eu não sei em qual área, minha irmã, meu irmão, você precisa alcançar a sua vitória, alcançar respeito, honra. Eu não sei em qual área Deus tem que entrar e mudar a tua história, mas vive essa fé e você será mais que vencedor, mais que vencedora. Cuidado com os ensinos de Balaão, aquilo que te ensina a colocar tropeço. Sabe, essas pessoas que falam, não tem nada a ver, Deus não liga, Deus me entende. Cuidado, minha irmã, meu irmão. Leve uma vida aceitável a Deus, sabe, mas baseado nas 4 linhas das constituições do céu, que está na Bíblia Sagrada. Olhe para a palavra, leia a palavra, e a partir dali você vai tirar parâmetros para você ter uma vida que aceite a Deus. Não é o que você acha, é o que está escrito. Busque no Senhor, e você será mais que vencedor e vencedora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que